Que alegria ter você aqui conosco mais uma vez no Nossas Letras e algo mais. Hoje nós estamos aqui para iniciar um novo estudo, o livro de Josué. A lição desse trimestre tem o título de Lições de Fé no livro de Josué. Nós vamos dar continuidade ao estudo de Êxodo e ver o cumprimento das promessas de Deus feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Meu convite é que você esteja conosco e permaneça conosco no estudo de hoje. E aqui a presença ilustre, que alegria, né? Que reunião. William Christian, Daniel Caldeirão. A família Caldeirão está com 3 semanas seguidas aqui. Rapaz, é pressão, né? Tudo bem com vocês, Suzinho? Bem, boa noite. Sejam muito bem-vindos. A gente vai estudar um pouquinho mais a palavra de Deus. É um prazer estar aqui. Maravilha. Fazia um tempo que eu não vinha, né? Mas tô também muito animado de rever vocês. O William acho que via faz mais bom tempo. Mais de um mês, né? Eu acho. Acho que sim. E é bom que a gente se reúne aqui para estudar a Bíblia e sejam bem-vindos também. Ah, coisa boa. Então, para a gente dar início, eu faço o convite aqui para o meu amigo William nos brindar com oração. Vamos orar. Bom Deus, bom Pai, é o Senhor quem nos instrui, é o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem nos mostra o caminho a percorrer e, além de tudo, é o Senhor que nos direciona na verdade. Que é o mesmo Espírito que nos trouxe até aqui, que impressionou essas pessoas a ouvir a Tua voz, que está fazendo esse vídeo ser alcançado, possa ser o mesmo Espírito que instrua o nosso coração a interpretar, a entender as palavras que venham do céu. Precisamos de Ti e não precisamos dos nossos entendimentos e do nosso achismo. Permita que possamos praticar o que entendemos, possamos viver o que nós acreditamos, baseado única e exclusivamente em Jesus Cristo. O que nós te pedimos, já te agradecemos, porque confiamos em Jesus que vai nos ouvir. Amém. 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 Eu vou fazer, antes da gente iniciar o nosso estudo em si, fazer o convite. Se você deseja ter a sua lição física, você pode adquiri-la ou fazer assinatura na Casa Publicadora Brasileira. E a gente vai deixar o site aqui disponível na descrição do vídeo, onde você pode fazer a sua assinatura ou adquirir a lição. Mas também nós vamos deixar na descrição do vídeo o link para um aplicativo, onde você vai ter a oportunidade de baixá-la, seja no tablet, no celular, até mesmo no computador você pode utilizar, e aí você vai acompanhar a lição de forma online e gratuita. Então, o convite é para que você possa ter e adquirir esse material de estudo com você e nos acompanhar durante esse trimestre, aqui no final do trimestre de 2025. Né? E a lição número 1, né, do livro de Josué tem o título Receita para o Sucesso. O verso para memorizar, como é tradição no nosso guia de estudo, ele está no livro de Josué, capítulo 1, verso 7, que diz assim: Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. A gente está iniciando agora essa última lição desse último trimestre de 2025 e sempre que a gente recebe um material de estudo novo, lá na frente tem uma introdução dele, né? E eu achei interessante quando eu fiz a leitura dessa introdução alguns aspectos, que ele diz assim, falando da transição, dizendo, o livro de Josué marca a transição da liderança de Moisés para a de Josué. Começa com a história de Israel entrando na Terra Prometida e termina com ele se estabelecendo naquele território. Fala sobre desafio. Josué, de fato, enfrentou um grande desafio: dar continuidade ao trabalho de Moisés, o grande líder do povo de Deus. Mas isso foi apenas o começo. Josué deveria fazer o que Moisés nunca havia feito: levar a nação, depois de 40 anos no deserto, a atravessar o Rio Jordão e entrar em Canaã, segundo a promessa que Deus havia feito aos patriarcas vários séculos antes. Um outro aspecto: Deus estava com Josué.
E quando diz aqui, Deus disse a Josué, está lá no capítulo 1, verso 2, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Fala também, voltando um pouco, sobre o encorajamento que Moisés deu a Josué, quando lá em Deuteronômio 31, 7 e 8, e diz assim, depois de anunciar que Josué seria seu sucessor, Moisés lhe disse, seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não o deixará nem o abandonará. Não tenha medo nem fique assustado. Um outro aspecto é a questão do propósito, do livro de Josué. E na introdução diz assim, o propósito principal do livro de Josué é descrever a entrada de Israel na terra prometida, a conquista da terra e sua divisão entre as tribos. Esse propósito ressalta a mensagem do livro, isto é, a fidelidade de Deus em cumprir a promessa de dar uma terra a Abraão. O livro enfatiza a fidelidade divina às promessas da aliança. Então essa é a introdução geral da lição do nosso trimestre. Para essa nossa lição número 1, que diz receitas para o sucesso, ela vem trazendo alguns aspectos, A gente vai entender o quê? Que depois de 3 ciclos de 40 anos de Moisés, 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, 40 anos no deserto, E aí no último capítulo de Deuteronômio, lá em 34, ele conta sobre a morte de Moisés. Então a tarefa de conduzir o povo a entrar na terra prometida foi dada a Josué. E a lição do domingo tem um título assim, Um Novo Moisés. E aí, meu querido Daniel Calderon, a lição nos remete aos primeiros capítulos do livro de Josué, também a Deuteronômio 18, E diz assim, embora Moisés tivesse morrido e Josué fosse o novo líder, existem paralelos entre eles. E a pergunta que faz é, que relevância tem para que o livro de Josué comece lembrando de uma promessa que foi relacionada após a morte de Moisés. Então, assim, o livro começa... Deixa eu abrir aqui, que agora deu trabalho. Vai dar certo. É Josué 1:2, né? Josué 1:2. Posso ler aqui? Pode, sim. Diz assim, Moisés, meu servo, isso Deus falando para ele, né? Sim. É morto. Dispõe-te agora e passe este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Eu queria fazer um paralelo, Porque Deus, ele cumpre suas promessas. E Deus relembra também suas promessas. E curiosamente, quando a gente vai lá no livro de Deuteronômio, havia não apenas também a promessa relacionada à terra, mas também a promessa de que Deus daria um novo líder. Porque Moisés já era idoso. Moisés, ele fez todo um trabalho de conduzir o povo arduamente, dificilmente, porque o povo era teimoso, o povo era difícil. Rapaz, eu sei, acho que Moisés deve ter muita paciência. Eu acho que até os últimos instantes aqui era o povo sempre reclamando, né? Meu amigo... Era meio parecido com a gente, né? Exatamente, exatamente. Acho que toda semelhança não é mera coincidência. Sim. E aí em Deuteronômio 18:15, Deus fala sobre isso. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. Isso Moisés falando. A ele ouvireis, conforme tudo que pediste ao Senhor,
teu Deus, em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, mas nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então é interessante dois aspectos nessa questão. Que Deus ele já tinha prometido que ele enviaria alguém para substituir Moisés. Mas também uma coisa que chama muito atenção nesse texto é a postura que o povo teve desde o começo. A postura de Deus e a postura do povo. Deus ele queria falar com o povo. Deus queria se mostrar para o povo, se tornar conhecido. Só que o povo diz: eu não quero ver a presença de Deus. A gente tem medo. Então faz o seguinte, Moisés, fala lá com ele. Traduz aí para nós. E traduz para a gente, exatamente. E aí Deus, ele, sabendo disso, ele faz a mesma coisa prepara alguém para continuar sendo o portador da voz dele, que é Josué. E ele tem esse paralelo, interessante observar isso na postura aqui, na promessa de Deus e também na postura que o povo teve, né? Deus, apesar da postura do povo, que é uma postura ruim, ele se mantém fiel à sua promessa e traz o servo, que é Josué. E se vocês querem fazer algum comentário também. Eu vou aqui só traçar um paralelo bem rápido aqui com Apocalipse. Pode ser até que alguém ache que não tem nada a ver, mas tem tudo de acordo. Apocalipse é um livro que é traduzido como revelação. A revelação não é a revelação do tempo do fim, é a revelação a respeito de Jesus Cristo. Estou fazendo de uma maneira mais sintética para chegar no ponto que eu gostaria de traçar o paralelo. Quando você dá uma olhada no que o Caldeirão acabou de dizer, mesmo que nós sejamos infiéis, mesmo que o povo seja infiel, Deus não pode negar a si mesmo, então ele vai permanecer fiel. Eu gosto desse texto que vai, quando João ele recebe a revelação, ele começa a dizer quem é Jesus Cristo, e o Jesus do Apocalipse, ele é um Jesus totalmente diferente do Jesus que vem como cordeiro, ovelha muda, levado diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca e foi morto. Aqui é um Jesus esplendoroso, extraordinário. Em primeiro capítulo do Apocalipse, versículo 5, diz assim: e diz Jesus Cristo que revela fielmente toda a verdade a nós. Ou em outras traduções assim, e de Jesus Cristo que ele é fiel testemunha, ou testemunha fiel e verdadeira. Cristo é uma fiel testemunha. E essa palavra testemunha vem do grego que é marturel, que é de martírio. É aquele que morre para que a sua palavra não volte vazia. Ou seja, ele é tão fiel à sua palavra que ele dá a própria vida simplesmente, e foi o que ele fez, né? Para que o caráter de Deus não fosse revogado. Então, Deus tinha prometido para Moisés que levaria esse povo à terra prometida. Mas não deu para Moisés entrar, como a gente já sabe, a gente já estudou em outro conceito. Então Moisés tinha que fazer um sucessor. E quem era esse sucessor? Aí é os textos aqui de Êxodo, Números, a lição vai dizer no dia de domingo, falando algumas características a respeito de Josué. Sim. Em Êxodo capítulo 33, versículo 11, diz que ele era auxiliar de Moisés. Quando Moisés entrava na tenda do encontro, ele não se afastava da tenda. Então ele era um homem que gostava de andar com um homem de Deus. Sim. O primeiro ponto é quais são os amigos que eu tenho. Porque os meus amigos, a gente vai falar sobre assuntos que são comuns, né? Afinal de contas, não tem como você ser amigo de uma pessoa se você não gosta do assunto dela. O segundo ponto, falando a respeito de Josué e Caleb foram os únicos que não desistiram de tomar a terra e não se inquietaram diante dos desafios. Então ele era um homem que, além dele estar próximo do homem de Deus, além dele achar interessante a presença de Deus, ele estava disposto a investir em desafios, em a ser desafiado e ir à frente. E aí eu tenho só mais dois textos que eu queria sinalizar, de Números capítulo 27, versículo 18, e o outro que eu acho assim fantástico é Deuteronômio 34, verso 9. Está na lição, você pode dar uma olhada. Ele diz assim, Números 27, 18. O Senhor disse a Moisés: chama Josué, filho de Nun, homem em quem está o Espírito. E aí, quando você dá uma olhada em Deuteronômio capítulo 34, verso 9, repete. Ora, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. Então, Josué era alguém que tinha o Espírito Santo de Deus. Isso lembra para mim Estevão. Eu trouxe aqui um paralelo. Do nada, lembra de Estevão, Atos capítulo ali, a altura do capítulo 7, quando Estevão está pregando diante daquela turba que vai agredir ele, que depois vai apedrejar. E ele está movido pelo Espírito Santo, ele vê o céu aberto, a face dele fica resplandecente. Homem cheio do Espírito Santo. Josué era um homem que
Ele andava com alguém que andava com Deus e ele gostava da presença de Deus. Ele é um homem que estava disposto a enfrentar desafios, ele estava disposto a receber de Deus ali o bastão da sucessão da liderança, e ele era um homem que era cheio do Espírito Santo. Três características interessantes aqui E dele. abrindo um paralelo para aqueles que não conhecem a história, né? São enviados 12 espias para além do Que rio, bom. e aí eles vão ver que a terra é boa. A terra tem uvas, mana, Sim. leite, mel. É muito boa comparado com o deserto. Mas aí 10 voltam dizendo que a terra Não é dá cheia pra- de gigantes, não dá para conquistar. Não dá. E 2, que é esse que você mencionou, Caleb Josué? e Josué, eles dizem, não, a terra é boa, Deus vai nos ajudar. E nesse episódio, eles são quase apedrejados, ou paralelo com Sim. Estevão. Sim, exato. E somente eles não são apedrejados porque por conta da glória de Deus que se manifesta a Sim. partir deles junto com Sim. Moisés. Verdade. Mas aí Deus faz a promessa que somente eles entrariam daqueles que foram... Ou seja, Jesus, Cristo, Deus, ele é fiel, ainda que eu não seja. Sim. É testemunha fiel e verdadeira, ou seja, ele está disposto a morrer por aquilo que ele diz. Meu irmão e minha irmã, você que está ouvindo a gente em casa, meu amigo, ouvinte, você que talvez nem acredita em Deus, ou você não gosta, ou você se associar, às vezes a gente associar Deus como um pai, você lembra como é seu pai e você fica triste, porque você não quer uma associação que Deus seja parecido com o pai. Mas beleza, vamos supor que você nem associe Deus a um pai, nem nada, mas imaginar você ter alguém que você pode contar que ele é fiel no mundo onde as pessoas são, eu vou brincar com a palavra que me disseram, são inconfiáveis, são infiéis. Você ter alguém que o que ele prometeu, ele fará a despeito das circunstâncias. Ele prometeu a Moisés, mesmo que o povo torceu o caminho, mesmo que o povo fosse teimoso, mesmo que Moisés não pudesse entrar, e aí ponto alto para Moisés, que ele viu que ele precisava fazer um sucessor, ele foi orientado por Deus para fazer um sucessor, ele conseguiu passar esse bastão. Deus aqui, no capítulo 1 do livro de Josué, a primeira coisa que ele diz é o seguinte: você viu como eu andava com Moisés e você viu como Moisés andava comigo. Então se relacione do mesmo jeito, porque eu estou disposto a andar com você. Quero saber se você vai estar disposto a andar comigo. E o resultado desse caminhar com Deus de Josué, porque Josué ali, ele assume esse papel de liderança, que feita essa transição de Moisés para Josué, e o resultado nisso a gente vê nas palavras do próprio livro de Josué. Sim. Porque aqui, ó, Josué 1:1, o Daniel já leu, diz assim, ó, mas eu vou repetir. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar De de Moisés. E quando você vem aqui para Josué, no finalzinho do livro, 24, já no verso 29, aí está dito assim, ó. Depois destas coisas, Josué, filho de Num, agora ele é o quê? Não é mais Auxiliar de Moisés. Servo Ele de é o Moisés, quê? né? Servo do Senhor. Servo do Senhor. Ele ganhou uma titulação diferente. Tem uma titulação diferente. Então você vê que no decorrer da história de Josué, esse relacionamento dele com Deus, no papel dele de líder do povo, transforma ele de um auxiliar de Moisés a servo do Senhor. Ele recebe a mesma titulação de Moisés, Isso. que é o que no versículo 1 diz assim, homem que servia ao Senhor, Que ou serviu servo ao do Senhor. Exatamente. Ele se equipara ao mesmo nível de peso, né, de envergadura teológica, envergadura de liderança que Moisés. E a lição diz assim, ó, mesmo que o primeiro capítulo de Josué apresente a transição entre dois grandes líderes de Israel, o personagem mais importante é quem? O próprio Senhor, Sim. cujas palavras abrem o livro e cuja direção é o seu tema principal. Não há dúvida sobre quem é o verdadeiro líder de Israel. Sim. E assim, Josué, assim como Moisés, foi líder do povo, mas o líder espiritual é Deus. E tem uma perguntinha aqui no final que diz assim, ó, ao longo da história, Deus tem chamado homens e mulheres para liderar seu povo. E faz uma pergunta: por que é essencial lembrar quem é o verdadeiro e invisível líder da igreja? Para que eu não venha e coma da árvore que eu não tenho que comer. Isso. Eu estou traçando um paralelo com a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o simbolismo dela era, quando o homem e a mulher olhavam para aquela árvore, eles sabiam que alguém era maior do que eles, existia um Criador e eles eram criaturas. Então, a partir do momento em que eu esqueço que Deus é o dirigente da igreja,
Eu posso ter o que a gente às vezes brinca de maneira informal, a síndrome de Cristo, que é a igreja só funciona se eu tiver, só é aberta se eu tiver, só se eu for lá cantar, só se eu for lá pregar, só se eu for dar o dízimo, só se eu for limpar os bancos. Infelizmente, e eu digo de uma forma que é mais carinhosa, não infelizmente de maneira que eu não gosto disso, mas felizmente do infelizmente, né? Eu fico feliz de dizer infelizmente. A igreja continuará funcionando, o povo de Deus continuará marchando firme, a despeito de quem possa estar como ser humano ou de quem possa faltar como ser humano, porque ela não é regida pela minha vontade. O texto é claro e diz assim: eu estive com Moisés, meu servo Moisés está morto, ele servia a mim. Ou seja, o grande líder espiritual, a grande mão direita, a grande destra fiel é dele. Ele é o guia, né? Isso mesmo. E acho que isso tudo que fez a diferença na vida de Moisés foi isso. Quando me faz lembrar aquele texto em que Moisés pede para ver a glória de Deus. Sim. E pede para ele avançar, porque Deus diz: leva este povo para a terra prometida, né? E aí ele diz: eu só irei se você me der certeza da tua presença. Sem o Senhor eu não vou. Foi aí, 15 dias atrás a gente estava conversando, né? Exatamente. E aí você vê também a sequência, Josué buscando, né? E Deus animando Josué. Sim. Porque Deus é quem conduz. Sim. E quando a gente olha para esse povo de Israel, a lição também traz isso mais à frente, o que faria a diferença, o que faz a diferença dele para não ser um povo comum era Deus. E isso traz a mesma coisa para nossa vida. O que diferencia um cristão de qualquer outra pessoa? Não é o fato dele ser ou dele fazer qualquer coisa, mas é simplesmente a presença de Deus na vida dele. E o que fez a diferença na liderança para ele chegar a partir de uma vida de obediência, uma vida de entrega, em Josué foi a presença de Deus. O Espírito Santo soprou aqui um texto para mim, Jeremias capítulo 9, 23, que diz assim: aquele que se gloriar, glorie-se nisto. Me conhecer, né? Em saber que eu sou Deus, né? Massa. Então, É isso mesmo. Já na segunda lição, quando ela fala assim: atravesse, tome, divida, sirva. E ela diz assim, que o capítulo 1 de Josué, ela dá uma dimensão de como é todo o livro, né? Sim. Ela faz algumas divisões e alguns paralelos, e aí ela diz assim, ela mostra em sessões iniciativas divinas para a ação de Josué. Sim. E o resultado da ação dele diante desse povo, né? Deus, ele mostra o passo a passo, né? A gente pode ler aqui do verso 2 até o verso 18, que diz assim, nós vamos ler novamente, né? Deus fala que Moisés, meu servo morto, dispõe-te agora e passa, o caso atravessa Jordão. Então, o primeiro passo, que Deus ele estabelece um protocolo, um processo. Então, ele não te diz, lidera meu povo ali e te vira. Ele diz, você vai seguir essa sequência. Então, primeiro ele fala atravessa. Ele promete, né, que toda a planta do pé é dado. E aí ele explica de onde vai, ele divide a terra, né? Então aí a questão de toda a planta do pé vou-lhe dado, e depois ele fala, desde o deserto até o Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será vosso. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra sob juramento, que sobre juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser muito forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que o andares. Aí ele vai dar mais algumas sequências até o final do capítulo, e ele vai explicando. Então tem que atravessar, tem a divisão da terra. E ele tem também, né? A conquista e a divisão da terra. Isso. E o serviço por meio da obediência da lei, né? Que ele deixa muito claro. Você tem que seguir essa rota. Você tem que seguir esses mandamentos. Você tem que fazer de acordo com a lei e não te desviares. Este é o caminho, andai por ele. Então é interessante que Deus estabelece suas iniciativas a partir daqueles verbos: cruzar, tomar, dividir e obedecer. Sim. Isso lembra aqui a mesma descrição da perseverança dos santos, né? Que está em Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência ou a perseverança dos santos. Os que
guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé em Jesus ou têm o testemunho de Jesus Cristo. Eu sinto informar, mas não existe INSS do céu. Então, o que eu fiz por Deus, ou pela igreja, ou pelo meu currículo gospel, ele não me garante que eu já tenha aposentadoria, eu já tenha a minha validação de ir para o céu. Não tem nenhum benefício. Não existe nenhum benefício, nenhum auxílio acidentário, nenhum tipo de... Não existe INSS do céu, ou seja, não é uma contribuição que você vai tendo anos e anos, eu servi tanto tempo de diaconato, e agora você vai para o céu porque é seu direito, você cumpriu o tempo de serviço, você cumpriu todos os requisitos, e você tá, carimbou, Senhor. Como o jovem rico chegou e disse assim, Sim. eu já faço tudo, carimba aqui, carimba minha carteira, deixa eu entrar na mansão celestial, tá tudo ok, tá tudo certo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque imagina Josué, que ele foi forjado na batalha, ele já tinha passado 40 anos com Moisés, com esse povo. Agora ele estava começando um novo desafio. Então, dentro do reino de Deus, Cristo nos chama para que a gente seja motor de mudanças, para que a gente sempre esteja ativo e não para que eu tire as sandálias dos pés, encoste no banco e vá simplesmente curtir o ar-condicionado da igreja. A atividade dentro do processo do cristianismo, ela é constante para que exista no meu coração, nas minhas veias, a pulsação da missão, o senso de missão. Aqui está a paciência ou a perseverança dos santos. Aqueles que permanecem. Tem que permanecer. Coisa constante. Exatamente. E tem um detalhe também. O tempo de Deus nem sempre é o nosso tempo. Por isso que todos esses verbos aqui de Deus orientando, eles servem para que a gente entenda que, como o Daniel falou, que o tempo de Deus não é o nosso tempo, a gente entender que também os planos que Deus executa para a vida dos seus filhos, nem sempre são os planos que a gente acha que para nós é o mais seguro. Mais seguro. Ou mais rápido, né? Exato. Sim. Eu li essa semana um trecho que ele falava que às vezes é mais difícil a gente esperar pelo tempo de Deus do que a gente confiar em Deus. Às vezes é mais fácil a gente confiar em Deus. A gente sabe que Deus, ele sabe todas as coisas, ele consegue ter o melhor pra gente, mas muitas vezes a gente esperar pelo tempo de Deus, o agir de Deus, no momento que ele quer agir, ele quer fazer, é mais difícil pra gente. É desafiador. Por isso que está a paciência dos santos, né? Mas por outro lado, as promessas de Deus, elas exigem o nosso envolvimento. A gente precisa se envolver. Não é uma espera passiva. Não é espera em que eu me sento, que você falou. Eu me sento, espero Deus agir. Faz aí, Deus. E Deus, não, você atravessa. Você conquiste. Você divida. Mas você me obedece também. E vivencie isso. E acho interessante pensar isso como uma escalada. Muitas vezes a gente pensa que a parte mais legal da escalada é você chegar no cume da montanha. Mas é o processo. É o processo. Os percalços que você encontra no meio do caminho, como você vai vencendo. Isso. É que nem no relacionamento, quando você casa com alguém, a boda é massa. Sim. Talvez chegar lá, comemorar os 50 anos é muito legal. Mas o processo de crescimento e aproximação se dá ao longo de toda essa vida que você vive e se aproxima com a pessoa. É a experiência. Parceria diária, os problemas diários, as dificuldades diárias, é o afeiçoamento, né? É o alinhamento de pensamentos e propósitos. Isso. E tratando dessa questão de perseverança dos santos, porque Deus, ele aqui deixou claro que ele fez uma promessa aos pais, e a gente já vai entrando naquela lição de terça-feira, que tem um título Herdeiros das Promessas, né? E ela faz exatamente uma leitura de Josué 1:2 e Josué 1:3. E é interessante porque ele diz assim, 1:2, quando Deus fala, né, que é prepara-se, passa este Jordão, você todo esse povo, e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Já no verso 3, ele diz assim, todo lugar em que puserem a planta do pé, eu dei a vocês como prometi a Moisés. E aí, olha só, a lição diz assim, a terra prometida era uma dádiva do Senhor, seu verdadeiro dono, e Deus era o dono da terra. Sim. Não é verdade? E aí ele fala aqui de duas formas diferentes desse verbo dar, né, que são dois aspectos diferentes, importantes da herança da terra. Né? E diz assim, a primeira forma expressa o processo de dar a terra, ou seja,
quando fala aqui que apenas os territórios da Transjordânia haviam sido ocupados por Israel e a maior parte ainda não havia sido tomada. Já no verso 3, ele usou uma expressão que eu achei interessante, que é a forma gramatical de perfeito profético. Achei massa também. Aí o Daniel tá com vontade de explicar isso. Não, é muito Perfeito legal. profético. É porque... A palavra é tão segura que podemos confiar nisso como se essa realidade já tivesse se cumprido. Perfeito Exatamente. profético. Exatamente. É a segurança de quem pode dar, de quem é o dono, de quem é acima, é o Criador, é o Todo-Poderoso. Eu entendi de forma clara isso daí. Ele estava dizendo que... Aqui a minha tradução, ela deixa de uma forma mais suave, mais fácil de entender. Ela diz assim, ó, prepare-se para guiar todo este povo na travessia do Jordão para entrar na terra que eu estou dando Sim. aos israelitas. O que eu prometi a Moisés, repito a você, todo lugar que vocês pisarem, eu darei. A minha tradução, ela não gera esse conflito, ela meio que apazigua, né, as ideias. Eu darei aos descendentes de Israel. Seu território se estenderá, papai, ele vai aqui fazendo a descrição. Então, tanto a forma dele dizer como se ele já estivesse dado, como se ele ainda fosse dar, é a total segurança de que ele era o dono da história. Ele era o dono do propósito. Ele realmente era o grande mestre, o grande maestro que iria guiar todo aquele povo. Eu até, tentando aqui traçar um paralelo com 2 Samuel, preguei recentemente sobre esse texto, 2 Samuel capítulo 11, capítulo 12, quando Natan vai repreender Davi por ele ter tido aquele encontro, aquele caso, né, extraconjugal ali com Batseba, e quando ele faz aquela pedagogia de explicar para Davi que havia um homem que pegou a ovelha de outro homem, o homem só tinha uma ovelha, para que Davi pudesse entender o que ele tinha feito com o soldado Urias, ele diz assim, Davi, eu, o Senhor, te constituí rei, te dei terras, te dei mulheres, te dei cavalos, e se isso não te fosse se não fosse o suficiente, te daria muito mais. Eu sou o dono da prata e do ouro. E tu vai ainda querer arranjar problema? Em outras palavras, ele está dizendo isso. É a mesma coisa que Deus está dizendo. Eu estou dando a terra porque eu criei a terra. Apesar de ter um povo lá, eu estou te dando ordem para você entrar, para você conquistar, para você atravessar, para você dividir, porque você vai ser herdeiro da promessa. Você vai conseguir tomar posse daquilo que já foi prometido e concretizar o sonho que Moisés tinha. Eu me permita fazer um paralelo aqui, eu vou trazer aqui alguns versos de Romanos. Sim. Romanos 4,13 diz assim, a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Já em Romanos 4,17 diz, como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência das coisas que não existem. Isaías 46:10. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revela as coisas que ainda não sucederam, e digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Deus sabe tudo, do princípio, e a garantia do cumprimento das promessas dele, obviamente que para nós, como sempre esteve, está muito ligado também à fidelidade e à fé, entendeu? E o livro de Josué, de certo modo, mostra que a concretização dessas promessas para o povo hebreu, mas ele também traz para a gente exemplo de que esses princípios para ser herdeiros da promessa, entendeu? Sim. Eles são os mesmos até hoje. Sim. Tem um detalhe interessante que a lição traz, falando a respeito disso, que é o seguinte, as promessas de Deus não são algo mágico ou místico. Elas não têm em si mesmas o poder de garantir o próprio cumprimento. A garantia delas de que elas se tornarão realidade está na presença de um Deus que diz, estarei com você. E de fato a presença do Senhor foi essencial para a sobrevivência de Israel. Sem ela, os israelitas seriam apenas mais uma nação dentre muitas, sem chamado, identidade ou missão especial. A presença do Senhor era tudo que Josué precisava para ser bem sucedido. E estabelecendo esse paralelo com os dias de hoje,
se aplica perfeitamente. Deus nos faz a promessa de que Ele um dia vai voltar a nos buscar. Deus nos deu a promessa da salvação. E a gente precisa crer para receber essa promessa. E para a gente viver a vida que Ele quer que a gente viva, a gente precisa permitir que Ele esteja conosco, permitir que Ele faça parte da nossa vida. Não é pela promessa em si, mas é pela presença, é a diferença que Deus faz. Em quem permite que Deus, ou na verdade em quem se permite estar em Deus. Que Jesus fala mesmo, eu sou a videira e vós sois os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Acho que se traduz perfeitamente. Muito bom, muito bom. Eu vou pegar Mateus 28, verso 20, né? Que diz que esse que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus, Deus, eu vou colocar aqui Deus, de uma forma bem clara, ele teve uma preocupação nítida na Bíblia, em todos os aspectos, de dizer que ele estaria conosco. Será possível, meu irmão, que ele não vai estar com você? Essa é a grande pergunta. Será que é possível que não dá para tu puxar a cadeira que está aí do teu lado, pedir para que Deus se sente, esteja com você, para que você possa ter o senso da presença de Deus? E aqui cabe duas coisas. Primeiro, ao saber do senso da presença de Deus, eu posso me sentir bastante acolhido. Dizer, poxa, Deus está comigo. Eu posso enfrentar esse problema, Ele vai me ajudar a enfrentar esse problema. E ao saber do senso da presença de Deus, é para que eu também tenha um senso de santidade. Porque onde Deus está, Ele transforma aquele local santo. E muitas vezes eu esqueço que Deus está comigo onde eu estou e as minhas palavras são frívolas, as minhas piadas são sujas, as minhas conversas são em tom totalmente desagradável. E eu esqueço que Deus está comigo no trabalho, Deus está comigo no banheiro, Deus está comigo no andar dentro do carro, no Uber, Deus está comigo quando eu canto a música, Deus está comigo quando eu converso com o patrão, Deus está comigo quando eu converso com o funcionário, Deus está comigo quando eu faço um negócio, Deus está comigo em todas as circunstâncias. Deus está comigo quando eu estou orando, quando eu estou com a porta do quarto fechada, quando eu estou com ela aberta, quando eu estou sozinho, quando eu estou com a esposa, quando eu estou sem a esposa. Entende? Então, essa percepção da presença de Deus não é só para causar a sensação de acolhimento. Ó, Deus está comigo, Ele te ama, Ele vai te colocar para cima. Cara, Deus está contigo, presta atenção, não é qualquer pessoa. Então, você lembra que quando mais na frente a gente vai ver que Josué está ali próximo de uma da região ali ao redor de Canaã, né, na região das muralhas, e de repente ele vê um homem diferente. Isso. Uma espada diferente. É diferente. Né? É diferente esse cara. Não era como os guerreiros comuns. Eu vou já ler esse texto aí. Ele disse, você tá vindo de onde? Ele disse, eu nem sou de vocês, nem sou de Jericó. Eu sou príncipe da celestial e tira a sandália dos pés. Deus está ali. Com Moisés foi do mesmo jeito. Tira a sandália dos teus pés. Deus está ali. Com Daniel, quando aquele ancião, aquele homem esplendoroso, cabelo branco, pele reluzente, diz que quando ele falou, eu caí como morto. Daniel capítulo 9, né? Passa 3 semanas orando. Ele falou, eu caí como morto. Teve que puxar uma força. Eu queria só a última parte do texto de Romanos. Você leu, pode ler só a última frase. Porque eu queria acrescentar aqui. O 4:13 ou 4:17? Foi a última frase. A última frase? A última frase. 4:17. Como está escrito, eu constituí por pai de muitas nações. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Deus que vivifica os mortos chama à existência as coisas que não existem. Deus é o único ser que existe que pode cumprir toda a sua vontade. Nenhum outro pode. Aqui eu vou para Jó capítulo 42, versículo 2. Agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas e ninguém pode impedir o Senhor de realizar os seus planos. Isso é soberania. Então, eu acho que foi o Isaías 46:10. Eu digo, pronto. O meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Deus é o único que pode cumprir toda a sua vontade. Então, se ele prometeu, certamente ele cumprirá. Porque não tem ninguém que pode impedir a vontade dele. Inclusive, o que a gente às vezes quer traçar um paralelo, achando que a Satanás é oposto a Deus, não dá para ele ser oposto a Deus. Porque ele é criatura. Ele é oposto a nós, ele é o inimigo das nossas almas. Oposto a Deus não dá. Entendeu? Satanás mesmo, a vontade dele era que todo mundo se perdesse. Mas vai dar certo? Não, a Bíblia já disse que não vai dar certo.
E não dá para ele cumprir a vontade dele. A gente não consegue cumprir a nossa vontade. Eu queria voar amanhã, não dá. Deus, ele é o único que cumpre completamente a sua vontade. E não existe nenhum outro ser que consegue barrá-lo. Não existe. A Bíblia está dizendo não existe. Ninguém pode impedir de você realizar os seus planos. Então, se ele disse, vai entrar na Terra Prometida, vai entrar na Terra Prometida. Se ele disse, eu vou vir voltar para te buscar, eu preparei um lugar para vocês, eu vou preparar um lugar para vocês. E se ele disse, eu estou convosco desde até a consumação dos séculos, meu irmão, tenha fé em Deus. Só orar. Ele está. Ele está. Ele está. Ele está. É isso mesmo. Massa. E se ele é um Deus que cumpre as promessas, mas às vezes a gente tem que ser forte, né? Falta força, né? A gente sabe que a gente é fraco, né? A gente sabe que a gente é fraco. Mas, curiosamente, Paulo fala que quando a gente é fraco, aí que a gente é forte. Josué 1,7 começa assim, ó. Tão somente seja forte e muito corajoso. Aí lá no 8, Deus repete. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado. Porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Aí a lição pergunta assim, né? Por que é que Deus tem que repetir 2 vezes para Josué essa necessidade de ser forte e corajoso? Porque ele precisava. Rapaz, mas se fosse pra mim, eu acho que ele tinha que repetir mais de 10. Eu acho que sim. Tantos desafios que ele tinha que enfrentar naquela terra. Cara, você vai... Eu acho que Deus, ele chega no momento certo. Ele chega no momento da pré-guerra quase. Prepara para a guerra, ele tá ali às vésperas de atravessar o Jordão, de enfrentar os gigantes, de enfrentar um povo que é chato pra caramba, que não quer se afeiçoar de Deus. E aí ele fala que ele precisa ser forte. Não apenas para conquistar as nações que ele precisava conquistar, não apenas para dirigir o povo, mas para ele se manter firme no caminho que ele precisava se manter. Se a gente trouxer um paralelo para a nossa realidade Sim. hoje, né? A gente, certa feita, eu vi um vídeo que falava sobre o poderio militar de vários países, né? Sim. E ele fazia uma comparação. Aí é interessante que ele ia fazer um gráfico, aí os gráficos vinham subindo, aí Sim. chegou nos Estados Unidos e fez assim, ó. Aí foi lá para cima. Aí você imaginar que numa situação, trazendo esse paralelo, numa situação de um conflito, de um país que não tenha um poderio militar, não tenha como fazer frente ao poderio militar hoje da nação americana, que é a maior do mundo, né? Uhum. E a lição dizendo assim, que as muralhas de Canaã pareciam impenetráveis. Nem o Egito conseguia, né? E diz mais, ó, os registros históricos nos mostram que nem o Egito, a maior potência da época, era capaz de dominar Canaã permanentemente. E você tinha ali um povo que era nômade, né? Uhum. E aí você imaginar... Homens, mulheres, crianças. Sim. Como, Idosos, né? Sem preparo militar. Sim. Como é que eu vou conquistar, né? Aí Deus chega e diz assim, seja forte, corajoso. Não fique assustado, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com Contigo. você por onde quer que você andar. E aí que entra aquele paralelo com o que eu falei com Paulo, né? Por que quando a gente é fraco, a gente é forte? Parece meio absurdo, né? Sim. Mas aí o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. No momento que a gente reconhece as nossas limitações, a gente deixa Deus agir. E aí quando você vê, exatamente o livro de Josué, ele é um livro que, assim como no Êxodo, ele mostra o protagonismo de Deus. Embora seja Moisés liderando, seja aparentemente Moisés liderando, aparentemente Josué liderando, na verdade quem está conduzindo é Deus. E quem faz a diferença é Deus. E aí você vai ver cenas que parecem surreais, mas é bem aquele negócio que você falou. Deus, ele pode. E aí você vai ver as maiores e mais fortes muralhas conhecidas da época, elas caem ao som de gritos. A ressonância, ele faz o princípio, né, da equiparação da onda sonora com o tempo de oscilação das partículas dos tijolos. Existe um processo de ressonância, eu não lembro agora, é um termo físico, que existe um cálculo que alguns soldados, dependendo da quantidade de soldados, se você colocar marchando sobre uma ponte, você pode fazer a ponte tremer. Sim, sim.
Isso já foi comprovado fisicamente. Só que, depois, claro, Deus é o dono da física, é o dono das leis da matemática. Isso aí pra ele era brincadeira, né? Isso. Eu queria sinalizar o seguinte, falando sobre essa questão de ser forte, né? Esse processo de encorajamento, que eu vejo de forma clara que nós precisamos todos os dias para enfrentar os desafios de permanecer firme ao lado de Jesus. Tem uma carta a uma igreja chamada de Filadélfia, em Apocalipse. Eu estou muito apocalíptico hoje. Estou muito apocalíptico. Mas olha, Apocalipse tudo se converte para Apocalipse. Isso é verdade. Que é a revelação a respeito de Jesus Cristo, de né? Jesus Cristo, exato. Não sei. Se você consegue linkar. Toda a Bíblia, todo o texto bíblico. Ela está todo amarrado. Está todo amarrado, né? Mas... Como feito uma concha com vários pedaços, né? Mas vamos lá, né? Vamos aqui o Espírito Santo está me soprando. Vamos lá. A carta é feita à igreja em Filadélfia, capítulo de Apocalipse é o 3, o versículo é o 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve essa carta. Essa mensagem é enviada a você por aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi para abrir o que ninguém pode fechar e fecha o que ninguém pode abrir. Eu já gosto desse texto, esse texto aqui que diz já me deixa tremendo e temendo. Alguém que abre e ninguém fecha, e se fecha, ninguém abre. Eu me lembro lá de Noé, quando ele fechou a porta, o anjo fechou a porta, ninguém abria mais para entrar dentro da arca. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Quando foi aberto o sepulcro de Jesus Cristo, pela ordem dada também pelo anjo, né? Sai, teu pai te chama, não há força nas trevas que pode ocultar-te, né? Quando Jesus é chamado de dentro da sepultura, a pedra é rolada, os soldados ali romanos caem como mortos. Você não lembra desse texto, né? Sim. Quem foi que fechou aquela pedra? Não tinha mais quem fechasse. Não dá mais para fechar. Ele é o que abre e ninguém fecha. E ele fecha e ninguém abre. E aí, conheço bem as tuas obras. Você não é forte. Tem meu texto. Sim. Você não é forte, mas tem procurado obedecer a minha palavra e não tem negado o meu nome. Portanto, eu abri uma porta diante de você que ninguém vai fechar. Emoção, né? Sobe a emoção. Eu acho que é isso a nossa realidade. Não somos fortes por nós mesmos. Jesus Cristo é muito maior. Ele realmente é aquele que abre e ninguém pode fechar. Perdoe a emoção. Mas a gente se emociona assim quando a gente vai para alguns textos bíblicos e quando o Espírito Santo ele às vezes impulsiona a gente para algumas coisas. Sopra, né? Sopra aqui e aí de fato às vezes do nada você tá na madrugada, acorda e aí vem um pensamento e você vem aquela lembrança e a gente se emociona mesmo. Eu imagino que nós reduzimos muito o Evangelho de Deus, estava estudando sobre esse assunto, às nossas circunstâncias temporais. Sim. Cristo ele passa a ser grande para mim quando ele me ajuda a pagar a prestação da casa. Sim. Cristo passa a ser grande para mim quando ele me ajuda num problema de saúde, quando ele me ajuda a passar no concurso, que só tem uma vaga. Ele passa a ser grande para mim quando ele me dá um bom salário, né? E ele não passa a ser grande para mim quando eu alcanço a salvação. Então o evangelho fica muito reduzido às circunstâncias. E uma frase que eu ouvi de um pastor, e eu tive que refletir muito para entender, é que Cristo não veio morrer por nós para que eu não tivesse câncer, para que eu não fosse ceifar a minha vida pelo câncer. Eu posso até ter o câncer e ter a vida destruída pelo câncer. Ou por outro problema que possa vir a me acontecer, um acidente, que Deus o livre, Deus o guarde. Cristo veio morrer para mim para me livrar do maior de todos os problemas que poderia me deixar longe do céu, que seria o pecado. Sim. Então ele veio para resolver esse problema e ele resolveu esse problema. Ele realmente abriu uma porta que ninguém podia fechar porque eu não tinha força nenhuma. Não dava para eu poder chegar perto de Deus. Fraco, muito fraco. E Josué, da mesma forma, você vê aqui quando ele está em Josué capítulo 5, versículo 13, em determinado momento, quando Josué estava observando a cidade de Jericó, apareceu um homem empunhando uma espada. Josué aproximou-se rapidamente dele e disse assim: você é amigo ou inimigo?
Nem uma coisa nem outra, ele diz. Eu sou o comandante dos exércitos do céu, respondeu ele. Então Josué ajoelhou-se com o rosto em terra e o adorou. O detalhe é que provavelmente não pode ser um anjo porque ele recebeu a adoração. Em Apocalipse de novo, que o anjo de Apocalipse não recebe a adoração. Ele diz, sou conservo teu. João, levanta, eu sou conservo teu. Não me adore, adore a Deus. O anjo diz, tem esse texto aí. E ele disse, estou pronto para receber as ordens do meu senhor. Ele disse, pois então, está pronto. Tira as sandálias dos pés, disse o comandante do exército dos céus, porque o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu a mesma ordem dada por Moisés. E ele estava sendo aperfeiçoado como um grande líder de Israel. A mesma ordem dada para Moisés, para tirar as sandálias dos pés diante dessa ardente. E se você for um pouquinho mais na frente, no capítulo 6, você vê o mesmo tempo verbal que você vê no começo. Que ele fala assim, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Jericó estava em pé, mas Deus disse, eu entreguei. Agora é só fazer o que eu estou te pedindo para fazer. Eu já te entregue, é tua. E aí aí a gente já começa a ver a questão do cumprimento da promessa, Sim. Entendeu? Mas eu queria trazer uma outra reflexão para a gente, que Josué foi encorajado por Deus, Sim. né, para o desafio que ele tinha, e Efésios capítulo 6 vem trazer a gente Uma armadura, né? uma questão que diz respeito à nossa luta espiritual. Sim. Efésios capítulo 6, verso 10 diz assim, quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais. E aí prossegue, que aí eu convido o nosso amigo a fazer essa leitura completa em casa, mas aqui no verso 18 diz, orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança, né? Apocalipse 14, 12, e súplica por todos os cantos. Eu gosto dessa turma. É bom. Então assim, e a lição diz assim, hoje ao cumprir a missão que Cristo nos confiou, enfrentamos desafios semelhantes aos de Josué. Precisamos travar uma guerra contra as nossas próprias tendências pecaminosas e contra os poderes e as autoridades espirituais deste mundo de trevas. Assim como Josué, temos a garantia da presença de Cristo. Mateus 28, 20. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E no finalzinho a lição diz, nosso desafio é conhecer o Senhor o suficiente para confiar nele e nas promessas que ele nos faz. É por isso que, mais do que qualquer outra coisa, precisamos de um profundo relacionamento pessoal com ele. Nossa. Eu acho que dá para fazer um paralelo com o livro de Jó e também com o assunto da lição que ele traz sobre a prosperidade. Ser bem sucedido, né? Eu acho que na perspectiva humana, o que seria mais difícil dos desafios que Josué enfrentou? Talvez, não sei se talvez os povos, ou atravessar um rio com muita gente. E nós temos a tendência de a gente olhar as coisas e os desafios que a gente enfrenta a partir da nossa perspectiva. E a gente às vezes valoriza demais algumas coisas e desvaloriza outras, em detrimento de outras. Quando a gente vai lá no livro de Jó, você vê que ele perdeu tudo que ele tinha. Quase tudo que ele tinha. Uhum. E ele perdeu sua riqueza. Riqueza material. Sua riqueza familiar. E sua família e sua saúde também. Não morreu. E aí a gente tende a pensar a prosperidade como aquilo que a gente tem. Aquilo que a gente consegue financeiramente, nossa estabilidade. E nossos relacionamentos, nossa família. Vincular ao assunto material, né? Exatamente. Vincular àquilo que eu possuo, aquilo que eu consigo, aquilo que eu conquistei. E você vê que também a gente, dessa forma, a gente se prepara. Nosso preparo para a gente enfrentar a vida é passando tempo no colégio, na faculdade, na pós-graduação, especialização, para a gente conseguir um pouco mais disso.
E você vê que o texto ele traz a perspectiva espiritual como a mais importante, como desafio, e também na perspectiva espiritual como aquilo que traz prosperidade de fato. E quando você vê, olha a história de Jó na perspectiva nessa nossa perspectiva, nossa forma de olhar, ele perdeu tudo que aparentemente era mais importante. Uhum. Que era o dinheiro, a família, a saúde, os bens materiais, enfim. Mas a Deus ele faz um paralelo contrastante, né? Riquezas, elas são substituíveis. Tanto que Deus é o dobro. Família não é substituível, mas Deus também... Ele acaba dando dobro porque ele dá 10 filhos e nenhum pai que perde um filho vai esquecer desse filho. Então Isso. ele almeja contra os outros 10, né? Ele acabou tendo 20. Isso. Então, mas dobrou. você vê que o que ele nunca perdeu era o mais importante. É a riqueza espiritual. A riqueza espiritual. Ela foi aprofundada e ampliada. Isso. Por isso que quando a lição pergunta aqui que o que é que significa prosperar e ser bem-sucedido, eu resumi numa frase simples. Eu disse, estar junto com o Senhor. Sim. Resolvido. Sim. Mais do que resolvido isso aí. Sim. Entendeu? E aí, um ponto aqui que a lição tocou, a gente já está aqui na lição da quinta-feira, mas o William fica à vontade, né? Para falar Não, sobre prosperidade. Pode seguir, a gente fala já. Porque aqui, em Salmos 1:1, que a lição até fala da leitura de Salmos, capítulo 1, do verso 1 a 3, ele diz assim, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí no verso 2 diz assim, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E completa, verso 3, dizendo, ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Né? E assim, essa leitura de Salmo, eu trouxe aqui porque no verso 2, quando ele diz assim, o seu prazer está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e de noite. Se a gente fizer um paralelo com Romanos 3:31, que a lição diz assim, pensar que a fé na morte expiatória e sacrificial de Jesus em nosso favor se opõe à obediência à lei é uma ideia falsa e perigosa. Lei e graça sempre andam juntas. Apenas uma compreensão superficial do papel da lei pode levar à conclusão de que a lei e a graça são opostos. Então, assim, a gente tem que entender que... A frase máxima que a gente usa é sem lei não tem graça. Né? Exatamente, entendeu? E às vezes a pessoa pode dizer assim, o prazer está na lei, e ser aquela pessoa legalista, e dentro vou usar assim, do princípio da legalidade, né? Olha aí, rapaz, eu usei na defesa agora, dando um concurso, muito bom. Artigo 197, eu acho que é. Tá certo. Aí dentro desse princípio da legalidade, digamos assim, a pessoa entender que, eu sigo os mandamentos, então eu vou ser próspero e eu vou ser bem-sucedido, né? E aí traz sempre esse conceito da questão de que somente você seguir a lei é a chave para, digamos assim... Máximo e suficiente. Exatamente. E esquece da graça. Exatamente. É por isso que o texto de Apocalipse, de novo, né? Para o Daniel aqui não esquecer, Sim. que ele me pediu para eu repetir. Apocalipse capítulo 14, verso 12, diz o quê? Aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé em Jesus Cristo. E mantém a fé. Porque os mandamentos por si só não vai dar para me lavar, para me limpar. Sim. Eu tenho que acreditar que tem alguém que pode muito mais colocar a sua capa de justiça e me tornar justificado, santificado e glorificado para a honra e glória de Deus. Falando sobre essa questão da prosperidade, eu permita-me traçar um paralelo. 2 Samuel capítulo 11 diz, na primavera do ano seguinte, na época em que os reis estavam se preparando para a guerra, Davi enviou Joabe e o exército israelita para destruir os amonitas e cercar a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém, no palácio. Numa determinada tarde, se deitou para descansar, mas não conseguiu dormir, se levantou, foi para o terraço do palácio real, viu uma mulher muito bonita tomando seu banho. E você já sabe da história. Davi aqui tinha 30 anos, ele foi empossado com 13 anos após, com 30 anos, isso aí que diz em 2 Samuel capítulo 5, 13 anos após ele ter enfrentado Golias, ele enfrenta Golias com 17 anos.
13 anos depois, ele é um Davi muito mais maduro, né? É um Davi muito mais encorpado, né? E no momento em que os reis estavam em guerra, Davi ficou no palácio. O palácio é um local maravilhoso, né? De ficar. Sim. Tanto é que ele ficou ali de boa, foi tentar dormir, teve ali uma insônia, uma situação dificultosa, de repente foi pro terraço e viu demais. E o grande problema aqui não é Batseba, é o coração de Davi. Aqui, essa pregação é que Batseba foi um desafio muito maior do que Golias. Golias foi fácil de enfrentar. Foi tão fácil, entenda o fácil que eu quero dizer. Porque ele conseguiu resistir a Golias e ter a vitória. Golias, ele tinha tanta proximidade, estava tão ali alinhado com Deus, que ele leva 5 pedras. Rodrigo Silva diz que é porque Golias tinha 4 irmãos. Então era uma pedra para cada irmão. Tem noção disso aí? O cara ia guerrear e levar 5 pedras, uma pedra para cada irmão, é um tiro para cada irmão. O cara estava realmente afinado com Deus. E eu vou traçar um paralelo com outro homem que também, sim, ele teve que enfrentar uma mulher. José do Egito. Sabe onde é que José do Egito estava? Na casa de Potifar. Não era palácio, não era dele. Não era o palácio. E de repente, você conhece a história de José do Egito. Diz aqui em Gênesis capítulo 39, versículo 6, de José era formoso e atraente. Certo dia a mulher do seu senhor começou a cobiçar José e convidou ele, vamos para a cama. Mas ele se recusou e disse assim, o meu senhor confiou a mim tudo o que é dele. Ele nem sabe o que existe na casa, porque tudo que existe é dele, está sobre a minha responsabilidade. Ninguém nessa casa está acima de mim, ele apenas me privou da senhora, que é a sua esposa. Como eu poderia cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? A mulher não desistiu, ela apenas insistiu dia após dia e José se recusou. Você sabe o que acontece com José? José termina na prisão com essa história. E aí na prisão diz assim, ele ficou na prisão, versículo 22, mas o Senhor estava com José e derramou a sua bondade sobre ele, de maneira que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Tudo o que tinha na prisão estava nas mãos de José, versículo final. O Senhor estava com José e abençoou tudo o que ele fazia. José está na prisão, ele está sendo abençoado. Ele está com tudo, toda a gerência da prisão. Davi está no palácio. Prosperidade e bem-sucedido, a gente viu de forma clara que é estar ao lado de Jesus Cristo. A prisão com Cristo é um luxo e o trono sem Cristo é uma tortura. Uma das frases que eu parafrasei Martinho Lutero, né? Estar com Cristo na prisão é muito melhor do que eu estar num trono onde não existe a presença de Deus. Então, eu não sou medido aos títulos acadêmicos, quando tem na minha conta bancária, qual carro que eu ando, com as roupas que eu uso. Eu tenho que ser medido por Deus que eu sirvo. E quem é que é o meu companheiro. É isso aí. Sim. Prosperidade e ser bem-sucedido. Eu vou fazer um resumo aqui. Tá bom. E aí, pra gente já tá A gente já foi, né? chegando aqui. A lição de domingo fala o novo Moisés, fala de liderança. A lição de segunda, atravesse, tome, divida, sirva, fala das ordens de Deus, ou seja, da condução de Deus pelo povo. A lição de terça fala sobre ser herdeiro das promessas. A lição de quarto encoraja, dizendo que nós sejamos fortes. E a lição de quinta dá o verdadeiro conceito de prosperidade e ser bem-sucedido. E, aqui inspirado pelo William, Apocalipse 21, Obrigado, reduz obrigado, Senhor. a lição da semana todinha, todos esses conceitos. Apocalipse 21, diz, eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existem. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não existirá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreva porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim.
Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E para finalizar, o vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Meu filho. Amém? Amém. E amém. Muito Daniel, mais algum comentário? Nesse momento que nós Acho estamos na nuvem celestial e que o Espírito Santo nos carrega com as mãos. Nada a acrescentar. Nada a acrescentar. Então, vamos... Eu vou de último verso só. Eu Pois vou pincelar, né? Eu vou ler mais uma vez para que o seu coração possa ficar aquecido. Apocalipse 3, verso 8. Conheço bem as suas obras, você não é forte, mas tem procurado obedecer a minha palavra e não tem negado meu nome. Portanto, eu abri uma porta diante de você que ninguém pode fechar. Deus te abençoe. Amém. Amém. Daniel, vamos encerrando com a sua oração. Nossa oração. Convido vocês a orarem conosco. Querido Pai, nós podemos ter grandes lições aqui aprendidas. Queremos te pedir que nesse momento o Senhor possa derramar teu Espírito e tua bênção para que a gente possa escutar a tua voz, escutar com atenção os teus planos para a nossa vida e que a gente possa receber e ser herdeiro das tuas promessas que são fiéis. Que a gente possa reconhecer nossas limitações e entender que não é pelo que a gente faz, mas pelo agir e pela tua presença em nossa vida. Que a gente enxergue essas promessas como nossas e que a gente busque ter uma experiência individual contigo. Não de Josué, não de Daniel, não de William ou de Wesley, mas que seja a nossa experiência contigo. Amém, Senhor. Que a gente possa vivenciar essa experiência e ver o teu poder assim como esses homens que a gente tem estudado na Bíblia viram. Nos abençoa agora, também abençoa cada um dos que está nos assistindo, que teu Espírito acalente o nosso coração, nos limpe todo o pecado e nos conduz conforme a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém.